noite, graça e paz, meus queridos, amados, amigos e irmãos. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Vem Ler Comigo. Hoje continuaremos a nossa leitura bíblica diária. Desta vez, o livro de Números, capítulos 25, 26 e 27. E como sempre, você é o meu convidado especial. Por isso, já corre pegar a sua Bíblia, ou se você quiser, já vem acompanhando comigo, ou se quiser também acesse o site da Bíblia, do jeito que você quiser, você pode fazer. Tá? Vem apenas conhecer a Bíblia comigo, nós estamos aqui todos os dias reunidos para trazer aqui a leitura bíblica diária, todos os dias a partir das 20 horas. Tá? Então, hoje nós continuaremos a leitura de ontem e amanhã continuaremos a de hoje e assim subsequentemente até terminarmos toda a Bíblia. Nós já estamos no 4º livro do cânon bíblico e estamos quase terminando ele. Então não perca tempo, ainda tem muita Bíblia para a gente ler, muita coisa para a gente conhecer. E você, com certeza, ao conhecer mais a sua Bíblia, vai conhecer um pouco mais de si mesmo e vai conhecer coisas maravilhosas a respeito de Deus, tá bom? Então já fica aqui o meu desafio para você. Vem ler comigo, vem conhecer a Bíblia, vamos fazer juntos isso, vamos conhecê-la do começo ao fim, tá bom? Não esquece também, você que já está chegando, deixa o seu like, compartilha com seus contatos, seus amigos, seus vizinhos, chama o pessoal para reunir, para ler a Bíblia juntos. Também dá uma força no nosso canal no YouTube, procura lá, canal Vem Ler Comigo, curte os vídeos, se inscreve, vamos fazer uma corrente do bem para levar a palavra de Deus aos corações que estão necessitados. Muito bem, chegando já sem muita enrolação, porque eu não gosto de ficar enrolação, enchendo linguiça, vamos de Bíblia, vamos ler a nossa Bíblia Sagrada. Aí está a nossa Bíblia. Este link aqui em cima é o link que eu utilizo, tá bom? Vocês podem acessar o site, baixar o aplicativo ou utilizar pelo próprio site. É uma Bíblia totalmente gratuita e livre de propagandas, tá bom? Então vamos de leitura bíblica. Livro de Números, capítulo de número 25. Quando os israelitas estavam acampados no Vale das Acácias, os homens começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Elas convidavam o povo para as festas em que eram feitos sacrifícios aos seus deuses. E os israelitas tomavam parte nos seus banquetes e adoravam seus deuses. Assim, os israelitas se reuniram para adorar ao deus Baal-Peor. E por isso, o Senhor Deus ficou muito irado com eles e disse a Moisés: reúna os chefes do povo de Israel e os enforque diante de mim em plena luz do dia. Assim, a minha ira contra o povo de Israel acabará. Moisés disse aos chefes: cada um de vocês mate os homens da sua tribo que foram adorar o deus Baal-Peor. Moisés e todo o povo estavam chorando em frente da tenda do Senhor. Então, um dos israelitas levou uma mulher midianita para dentro da sua barraca na presença de Moisés e de toda a gente. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu da reunião. Ele pegou uma lança, seguiu o homem, entrou na barraca e enfiou a lança na barriga dele e da mulher. E assim acabou a epidemia que havia entre os israelitas e que já havia matado 24.000 pessoas. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Finéias fez com que terminasse a minha ira contra o povo de Israel. Finéias é como eu, não tolera a adoração de outros deuses além de mim.
por causa do que Finéias fez, eu, na minha ira, não destruí os israelitas. Portanto, diga-lhe que faço agora com ele uma aliança de amizade. Ele e os seus descendentes sempre serão sacerdotes, porque ele não deixou que os israelitas adorassem outro Deus, além de mim, e assim conseguiu que fossem perdoados. O israelita que foi morto com a midianita se chamava Zinri. Ele era filho de Salu e chefe de uma família da tribo de Simeão. A mulher midianita que foi morta se chamava Cosbi. Ela era filha de Zur, chefe de um grupo de famílias midianitas. O Senhor ordenou a Moisés: ataquem e matem os midianitas. Eles prejudicaram vocês, pois os enganaram, levando-os a adorar o ídolo de Peor. E também os enganaram no caso de Cosbi, filha do chefe midianita, que foi morta no tempo da epidemia que houve no Monte Peor. Números, capítulo 26. Depois da epidemia, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, o seguinte: façam a contagem de todos os homens israelitas de 20 anos para cima, família por família, isto é, todos os que já têm idade para o serviço militar. Moisés e Eleazar obedeceram e reuniram todos os homens com idade para prestar serviço militar. Eles se reuniram nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. São estes os israelitas que saíram do Egito. Da tribo de Ruben. Ruben era o filho mais velho de Jacó. Os grupos de famílias de Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Desses grupos de família foram contados 43.730 homens. Os descendentes de Palu eram Eliabe e os seus filhos Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram escolhidos pelo povo. Eles se revoltaram contra Moisés e Arão e se ajuntaram para os seguidores de Corá, na revolta contra Deus, o Senhor. A terra se abriu e os engoliu, e eles morreram com Corá e os seus seguidores. O fogo matou 250 homens, e isso serviu como um aviso para o povo. Mas os filhos de Corá não foram mortos. A tribo de Simeão, os grupos de famílias de Nemuel, Jamim, Jaquim, Zera e Saul. Desses grupos de famílias foram contados 22.200 homens. A tribo de Gade, os grupos de famílias de Zefon, Hagi, Suni, Osni, Eri, Arode e Areli. Desses grupos de famílias foram contados 40.500 homens. A tribo de Judá, os grupos de famílias de Selá, Pérez, Zera, Esrom e Ramu. 2 filhos de Judá, isto é, e Onã, haviam morrido em Canaã. Desses grupos de família foram contados 76.500 homens. A tribo de Issacar, os grupos de famílias de Tolá, Puva, Jazube e Sinrom. Desses grupos de famílias foram contados 64.300 homens. A tribo de Zebulon, os grupos de famílias de Sered, Elon e Jaleel. Desses grupos de família foram contados 60.500 homens. As tribos de Manassés e Efraim, que eram filhos de José. A tribo de Manassés, Maquir, filho de Manassés, era pai de Gileade, e os seguintes grupos de família são descendentes de Gileade: os grupos de famílias de Iezer, Heleque, Asriel, Siquém, Semida e Éfer. Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, somente filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade eram Macla,
Noa, Hogla, Milca e Tirza. Desses grupos de famílias foram contados 52.700 homens. A tribo de Efraim, os grupos de famílias de Sutela, Bequer e Taã. O grupo de famílias de Herã descendia de Sutela. Desses grupos de famílias foram contados 32.500 homens. São esses os grupos de famílias descendentes de José. A tribo de Benjamim, os grupos de famílias de Belá, Asbel, Airão, Sufã e Rufã. Os grupos de famílias de Arde e Naamã eram descendentes de Belá. Desses grupos de famílias foram contados 45.600 homens. A tribo de Dan, o grupo de famílias de Suão, que tinha 64.400 homens. A tribo de Aser, os grupos de famílias de Imna, Isvi e Berias. Os grupos de famílias de Eber e Malquiel são descendentes de Berias. A filha de Aser se chamava Sera. Desses grupos de famílias foram contados 53.400 homens. A tribo de Naphtali, os grupos de famílias de Jazeel, Guni, Gezer e Silém. Desses grupos de famílias foram contados 45.400 homens. O número total dos homens israelitas era de 601.730 homens. O Senhor Deus disse a Moisés: divida a terra entre as tribos conforme o tamanho delas. Divida por sorteio e dê as partes maiores para as tribos maiores e as partes menores para as tribos menores. A tribo de Levi era formada pelos grupos de famílias de Gerson, Coate e Merari. Os grupos de famílias de Libni, Hebron, Mali, Mussi e Corá eram descendentes de Levi. Coate era o pai de Amrão. A mulher de Amrão era Joquebede, filha de Levi. Ela havia nascido no Egito. Joquebede deu a Amrão 2 filhos, Arão e Moisés, e uma filha chamada Miriam. Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando ofereceram a Deus, o Senhor, fogo que não era sagrado. Foram contados 23.000 levitas do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima. Eles foram contados separadamente dos outros israelitas, porque não receberam nenhuma propriedade em Israel. São estes os grupos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, que fizeram a contagem dos israelitas nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Entre esses, da segunda contagem, não havia nenhum dos que tinham sido contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando fizeram a primeira contagem dos israelitas no deserto do Sinai. O Senhor Deus tinha dito que todos eles certamente morreriam no deserto. E todos morreram, menos Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Números, capítulo 27. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as filhas de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos.
Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio de sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, àquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe este monte Abarim, e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Josué, a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Meus queridos irmãos, finalizamos hoje então a nossa leitura bíblica diária do livro de Números, capítulo 25, 26 e 27. Amanhã estaremos de volta com mais 3 capítulos, 28, 29 e 30. E você é meu convidado especial. Hoje tivemos a presença honrosa de Rafael Ferreira e Laerte Honorado. Hoje eu já tive o prazer de ver o nosso querido irmão Laerte, já andando pela rua aí, em plena recuperação. Deus é fiel. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Ele prospere a sua casa, o seu lar, a sua família e os teus negócios. E a cada dia te dê uma porção da tua graça e da tua misericórdia. Eu espero você amanhã, a partir das 21h30, para mais um episódio e para mais uma leitura bíblica diária
aqui no canal Vem Ler Comigo.